Isso aqui vai entender muito fácil agora, muito fácil, muito fácil. Então, está escrito assim: trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, ou à casa do tesouro, que é um lugar, um depósito onde ficava, a Bíblia chamava de casa do tesouro, que era um depósito onde ficava as sobras dos dízimos e das ofertas, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, se eu não abrirei as comportas do céu, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Ou seja, primeira coisa, repare que Deus está dizendo para você, preste bastante atenção. Ele está dizendo, se você trazer todos os dízimos, não é um dízimo, são todos os dízimos. Então são vários. Porque aqui ele está falando, na verdade, a palavra ali é macer, dízimo, só que ele está falando de tributos. Porque ele está falando de dízimo, ele está falando de oferta, ele está falando de oferta alçada, ele está falando de primícia. Aí você vai entender num verso anterior, 2 versos anteriores você vai entender. Roubais e me dizeis, em que te roubamos? No dízimo e nas ofertas. No dízimo e nas ofertas. Por quê? Tem oferta alçada, oferta movida, oferta de gratidão, tem oferta de primícia, tem muita oferta na Bíblia. Então, eu nem gosto de falar muito não, porque senão tem gente que me assiste para depois pegar as pregações, e aí eles vão querer fazer isso na igreja deles lá, para arrancar dinheiro do povo, dos trouxas. Aqui não, aqui a gente ensina a verdade. Se você não gostar, fica tranquilo que eu não dependo do seu dinheiro para nada. Já tem só 16 anos que eu vivo do Evangelho, e 16 anos que Deus me sustenta, e me abençoa demais, hein? Eu sou mais abençoado do que eu preciso. Eu tenho muito mais do que eu necessito. E daqui a um dia eu vou ter mais ainda. Poucos dias Deus vai me dar uma coisa que faz tempo que eu estou querendo. Anos que eu estou querendo. Quem anda perto de mim sabe o que eu estou falando. Tem anos que eu estou sonhando com algo. E Deus me deu esse final de semana. Só quando chegar eu vou falar. Para não sofrer aquilo que eu aprendi lá no primeiro dia que eu fui lá no negócio do apóstolo Vanor. Só que eu esqueci o nome em hebraico. Como é que chama o nome em hebraico? Você lembra? Ará, não sei o que é ará. Olho gordo. Tem uma palavra em hebraico, eu não lembro agora, mas é olho gordo. Então, no dia eu vou pregar sobre isso, inclusive. Eu fiquei impactado, gostei da mensagem. Eu falei, cara, top, eu vou pregar isso na igreja. A igreja precisa entender isso, a igreja precisa aprender. Então vamos lá, o que eu trago para nós aqui? Eu trago aquilo que está conectado com aquilo que nós estamos edificando. Não adianta eu trazer sobre coisas, de qualquer coisa que não vai fazer sentido com aquilo que nós estamos fazendo, com aquilo que nós vamos conseguir aplicar no dia a dia. Por isso que o evangelho que eu prego aqui nessa igreja é prático. É um evangelho prático, é um evangelho que você pode viver todo santo dia. Você não precisa ficar com um monte de ritual, mas também não precisa achar que ritual não tem valor nenhum. Você não precisa ser nem da hipergraça, mas também nem ser legalista. Nós estamos equilibrados. Porque eu creio no princípio bíblico que diz: não sejais demasiadamente sábio, nem demasiadamente tolo. Então tenha equilíbrio. Equilíbrio é o segredo do sucesso financeiro, ministerial, matrimonial. Homem que é só espiritual no casamento nunca pega a mulher e dá uma encoxada nela. O Ricardão vai entrar, a cobra vai entrar, e depois não adianta falar que foi ela que traiu. Não, você que não compareceu. Mas também homem que só quer comparecer, mas não ora. Quando a serpente maligna entrar, também não adianta falar onde é que foi que eu errei. Você não é sacerdote na sua casa, velho? Para de bater, João, na hora de falar de dinheiro. Para, em nome disso. Então vamos lá. Não dou conta, né? Mais forte que eu. Então, quando você traz todos os dízimos, o dízimo e as ofertas na casa do tesouro, no depósito, olha o verso 11, o que a Bíblia vai dizer. Também impedirei que as pragas devorem as vossas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, promete Yahvé dos Exércitos. Coloca na CF, por favor. Por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá. Presta atenção nessa palavra. Ele não destruirá. A palavra é essa mesmo, destruir. Ele não vai, o gafanhoto, as pragas devoradoras, elas não vão destruir o fruto da vossa terra. Essa palavra aqui é chocante, porque fruto aí não está falando de maçã, banana, de qualquer coisa de que vem de árvore. E terra não está falando de eretz,
Se você pegar essa palavra no original, não está Eretz. Eretz é uma palavra que dá conotação de terra, mas a terra que planta. A palavra aí é Adamá. Adamá é a terra de onde Deus tomou Adão. É uma terra de criação de ser humano. Não é uma terra de cultivo de planta, de semente. É uma terra de criação de homem. Foi a terra que Deus usou, Adamá. A terra é Eretz. Mas uma terra que Deus usou para criar o homem chama Adamá. Essa mesma terra que ele está dizendo aí. Por vossa causa, ou seja, por causa da sua fidelidade, por causa da sua honra, por causa da sua gratidão, ou seja, porque está cumprindo o dízimo e as ofertas. Então, obediência, fidelidade, honra e gratidão. Se você tiver esse tripé, por vossa causa, por causa de vocês, eu vou repreender o devorador. E ele não vai destruir os filhos. Ou, noutra versão, no outro conceito também do original, é a vossa descendência. Ele não destruirá a descendência dos vossos filhos. Ele não destruirá os filhos, a sua descendência. E a vossa vide, a vossa videira no campo não será estéril, ela dará muito fruto, ela multiplicará, ela encherá de cachos, dará muito vinho, e o vinho é o símbolo da alegria. Então observa, por vossa causa, causa de quem? Dos pais fiéis. E aí eu li com você, não vai dar tempo de ler, mas eu li lá em Hebreus capítulo 7, que até Levi, que cobra dízimo dos seus irmãos, pagou o dízimo através dos lombos de Abraão. Então quando Levi estava no lombo de Abraão, ou seja, lá no gene de Abraão, na genética de Abraão, quando Levi estava lá no gene de Abraão, quando Abraão passou aquele gene para Sarai, ou para Sara, Sara ficou grávida, gerou Isaac, Isaac com Rebeca, geraram Jacó, Jacó com a sua mulher, gerou as tribos, o povo de Israel. Então aquela genética que veio de Abraão, passou para todo homem e mulher de Deus. Todos aqueles que são filhos de Abraão, receberam esse gene. Então até Levi, que foi chamado por Deus para poder tomar dízimo dos seus irmãos, Levi que foi chamado por Deus para cuidar das coisas concernentes ao tabernáculo, ao sacerdócio, ao templo, o Levi que foi chamado para isso, ou seja, até o sacerdote que toma dízimo do povo, pagou dízimo quando estava no lombo de Abraão, quando estava dentro de Abraão, quando estava na genética de Abraão, ele pagou o dízimo. Então, ou seja, quando a Bíblia diz que por vossa causa repreenderei o devorador, e ele não destruirá os seus filhos, os filhos da sua Adamá, os filhos da sua terra, dessa terra aqui, não é essa terra, é essa terra. Quando eu repreender o devorador, ele não vai destruir os filhos desta terra. Então por isso que você precisa entender um conceito muito interessante. Não é a terra Eretz que abençoa o homem, Adão. É a Adamá. Quando chega em qualquer terra, abençoa ela. Agora choca, para acabar com tudo. Quando Abraão passa no Egito, quando Deus fala, levanta os olhos, circunda toda a terra do Egito. Quando Abraão passa lá, o que tinha lá? Deserto, terra seca. Não tinha uma gota d'água. Tanto que o próprio Abraão teve que passou rápido e vazou, porque não tinha água para dar para os camelos. Lá uma terra de deserto. 430 anos depois, aproximadamente, quando os filhos de Abraão entraram na terra, o que tinha na terra? Como é que era o nome da terra? Terra que manava leite e mel. Terra de fontes de águas, terra de ribeiros, terra em que o cacho de uva precisava de dois homens para levar um cacho de uva. Tá bom pra você? Então é a terra que era abençoada, ou é o Adamá que pisou, o Adamá de Abraão, que pisou na terra, que como é que chama aquela palavra? Adubou a terra. Então quando Abraão passou naquela terra, ele adubou toda a terra. Quando os filhos dele voltaram para possuir a terra era uma terra que manava leite e mel. Você tem noção que o que você planta hoje no deserto vai fazer seu filho colher nos mananciais? Só que essa palavra não é para todo mundo, é só para quem é fiel. Então você que é fiel, você está convidado a vir trazer seu dízimo, sua oferta, suas primícias.